Imagine acordar em um lugar onde os seus gritos não são ouvidos, onde suas súplicas por ajuda são ignoradas, onde a linha entre tratamento e tortura é tão tênue que desaparece completamente. Esse não é o enredo de um filme de terror. Essa é a realidade que milhões de pessoas viveram nos chamados hospitais psiquiátricos ao redor do mundo. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas mais obscuras da história da medicina. Vamos explorar os horrores que aconteceram atrás de portões trancados, longe dos olhos da sociedade. E eu garanto, o que você está prestes a descobrir vai te fazer questionar tudo o que você pensava sobre saúde mental. Mas antes de começarmos, eu preciso te fazer uma pergunta. Você teria sobrevivido? Para entender a dimensão dos horrores que aconteceram nos hospitais psiquiátricos, precisamos voltar no tempo. No século XVIII e XIX, a sociedade não sabia lidar com doenças mentais. Pessoas com depressão, esquizofrenia, ansiedade severa ou qualquer comportamento considerado fora do normal eram simplesmente afastadas da sociedade. Os primeiros asilos eram literalmente prisões. Pacientes eram acorrentados às paredes, mantidos em celas escuras e úmidas, sem higiene básica. Mas a sociedade da época acreditava que estava fazendo a coisa certa. Afinal, essas pessoas precisavam ser corrigidas. O Bethlehem Royal Hospital, em Londres, conhecido como Bedlam, tornou-se símbolo dessa época. Fundado em 1247, no século XVIII, ele havia se transformado em uma atração turística. Isso mesmo que você ouviu. Pessoas pagavam para ver os pacientes como se fossem animais em um zoológico. Os internos eram provocados, ridicularizados e humilhados por diversão pública. Mas Bedlam não era exceção, era regra. Em toda a Europa e nas Américas, instituições semelhantes proliferavam, e o pior ainda estava por vir. Porque no século XX, a medicina evoluiu. E com ela, vieram tratamentos que hoje consideramos verdadeiras torturas disfarçadas de ciência. Mas para entender isso, precisamos falar sobre um lugar específico. Willowbrook State School, em Staten Island, Nova York. Inaugurado em 1947 com capacidade para 4.000 pessoas, em 1965 abrigava mais de 6.000 pacientes, a maioria crianças com deficiências. E o que acontecia lá dentro é algo que marcaria a história da medicina para sempre. Em 1972, um jovem jornalista chamado Geraldo Rivera conseguiu entrar em Willowbrook com uma câmera escondida. O que ele filmou chocou o mundo. Crianças nuas, cobertas com suas próprias fezes, abandonadas em quartos superlotados. Pacientes amarrados a camas, gritando por ajuda que nunca chegava. Feridas abertas sem tratamento. Doenças se espalhando sem controle. Crianças de 5, 6, 7 anos que pareciam ter 30, consumidas por negligência e abuso sistemático. Mas o que Rivera descobriu foi além da negligência. Havia experimentação médica. Deliberadamente, pesquisadores infectaram crianças com hepatite para estudar a doença, sem o consentimento dos pais, sem qualquer consideração ética. Uma das enfermeiras que trabalhou lá descreveu o local como um depósito de seres humanos. Outro funcionário disse que o cheiro era tão forte que você nunca conseguia tirá-lo das roupas. Willowbrook finalmente fechou em 1987, mas não antes de se tornar sinônimo do que pode acontecer quando a sociedade decide que algumas vidas valem menos que outras. E enquanto Willowbrook aterrorizava Nova York, do outro lado do oceano, na Romênia, algo ainda pior estava acontecendo. Durante uma época de proibição de contraceptivos e abortos, a Romênia forçou famílias a ter filhos que não podiam sustentar. Milhares de crianças foram abandonadas em instituições estatais e muitas dessas crianças tinham deficiências físicas ou mentais. Quando a Romênia abriu as suas portas em 1989, o mundo ficou horrorizado. Jornalistas encontraram crianças amarradas a camas de metal enferrujadas, algumas por anos, bebês que nunca haviam sido segurados, tocados ou amados.
crianças balançando incessantemente, um comportamento de autoconforto desenvolvido pela completa falta de afeto humano. Médicos descreveram cenas de 10 a 20 crianças em um único quarto, sem aquecimento no inverno brutal da Europa Oriental, sem fraldas, sem comida adequada. Muitas morriam de frio, fome ou doenças evitáveis. Mas a crueldade não conhece fronteiras. No Japão, um hospital nos anos 1980 foi palco de tortura sistemática. Pacientes eram espancados até a morte por funcionários. Em investigação posterior, descobriu-se mais de 200 pacientes mortos sob circunstâncias suspeitas. Na Austrália, o Chelmsford Hospital, entre os anos de 1960 e 70, praticava o Deep Sleep Therapy, a terapia do sono profundo. Pacientes eram mantidos em coma induzido por semanas, recebendo eletrochoques enquanto inconscientes. Pelo menos 24 pessoas morreram durante esse tratamento experimental. E no Brasil, o Hospital Colônia de Barbacena, em Minas Gerais, ficou conhecido como o Holocausto Brasileiro. Entre 1903 e 1980, estima-se que 60 mil pessoas morreram lá. Pacientes eram despidos de suas roupas e identidades, forçados a viver em condições subhumanas. Seus corpos eram vendidos para faculdades de medicina. Sim, você ouviu certo. Vendidos. Mas talvez o mais perturbador não sejam os lugares, mas os tratamentos. Porque no século XX, a medicina criou verdadeiras máquinas de tortura disfarçadas de cura. Lobotomia. Apenas o nome já causa arrepios hoje, mas por décadas foi considerado um tratamento revolucionário. O procedimento era simples e brutal: perfurar o crânio e cortar as conexões entre o lobo frontal e o resto do cérebro. Walter Freeman, o médico que popularizou a lobotomia nos Estados Unidos, desenvolveu uma técnica que podia ser feita em minutos sem anestesia adequada. Ele inseria um instrumento semelhante a um picador de gelo através da órbita ocular, agitava de um lado para o outro e pronto, a pessoa nunca mais seria a mesma. Freeman realizou mais de 3.000 lobotomias. Uma de suas pacientes mais jovens tinha apenas 4 anos de idade. Muitos ficaram em estado vegetativo. Outros perderam completamente sua personalidade, tornando-se cascas vazias do que eram antes. Mas a lobotomia não era o único horror. A terapia de eletrochoques, ou eletroconvulsoterapia, era aplicada sem anestesia ou relaxantes musculares. Pacientes quebravam ossos durante as convulsões induzidas. Alguns mordiam suas próprias línguas. As queimaduras elétricas eram comuns. Havia também a hidroterapia, que parece inofensiva pelo nome, mas a realidade era diferente. Pacientes eram submersos em banheiras de água gelada por horas, às vezes dias, até que a sua temperatura corporal caísse perigosamente. Outros eram envoltos em lençóis molhados e frios até que ficassem em estado de choque. E a terapia de insulina? Pacientes recebiam doses massivas de insulina para induzir coma hipoglicêmico repetidamente. Muitos sofriam danos cerebrais permanentes. Alguns nunca acordavam. O mais perturbador é que esses não eram só métodos de punição. Eram tratamentos médicos aprovados, ensinados em escolas de medicina, praticados por profissionais respeitados. A comunidade médica acreditava genuinamente que estava curando pessoas. Então, como passamos desse inferno para a psiquiatria moderna? E será que realmente deixamos esses horrores para trás? A mudança começou nos anos 1960 e 1970, com um movimento de reforma psiquiátrica. Profissionais corajosos, sobreviventes, familiares e ativistas começaram a expor os horrores. As investigações de Geraldo Rivera em Willowbrook foram um ponto de virada. O desenvolvimento de medicamentos psiquiátricos mais eficazes e com menos efeitos colaterais também ajudou. Pela primeira vez, muitas pessoas com doenças mentais podiam ser tratadas na comunidade, sem necessidade de internação prolongada.
No Brasil, o movimento antimanicomial ganhou força nos anos de 1980, culminando na Lei da Reforma Psiquiátrica em 2001. O foco passou a ser o tratamento comunitário, o respeito à dignidade do paciente e a reintegração social. Mas seria ingênuo pensar que todos os problemas foram resolvidos. Hoje, em muitas partes do mundo, pessoas com doenças mentais ainda enfrentam estigma, negligência e, em alguns casos, abuso. Na África, muitos países ainda mantêm pacientes psiquiátricos acorrentados devido à falta de recursos e treinamento adequado. E mesmo em países desenvolvidos, a crise da saúde mental é alarmante. Falta de financiamento, estigma persistente e sistemas de saúde sobrecarregados significam que muitas pessoas não recebem o tratamento que precisam. A verdade desconfortável é que, embora tenhamos avançado enormemente, a batalha pelos direitos e dignidade das pessoas com doenças mentais está longe de terminar. Então, o que aprendemos com essa história sombria? Primeiro, que a desumanização acontece quando paramos de ver o outro como igual. Quando decidimos que algumas vidas valem menos, quando nos tornamos indiferentes ao sofrimento alheio. Segundo, que boas intenções não são suficientes. Muitos dos médicos que praticavam lobotomias ou eletrochoques acreditavam sinceramente que estavam ajudando. A ética médica, a supervisão independente e o consentimento informado existem exatamente para nos proteger do que acontece quando boas intenções encontram poder sem limites. Terceiro, que o progresso é frágil. Precisamos estar constantemente vigilantes, questionando, defendendo os direitos de todos. Porque a história nos mostra que retrocessos são possíveis e que o caminho para o inferno pode ser pavimentado com indiferença. E finalmente, que cura, verdadeira cura, só acontece em um ambiente de respeito, dignidade e compaixão. Nunca através de medo, tortura ou desumanização. A história dos hospitais psiquiátricos é dolorosa, perturbadora e em muitos momentos quase inacreditável. Mas é uma história que precisamos conhecer, porque somente lembrando do passado podemos garantir que ele não se repita. Hoje, milhões de pessoas ao redor do mundo vivem com doenças mentais. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia. Essas são condições tão reais quanto qualquer outra doença física. E as pessoas que vivem com elas merecem compaixão, tratamento adequado e respeito. Então, aqui está o meu desafio para você. Quebre o silêncio sobre a saúde mental. Se você conhece alguém que está lutando, estenda a mão. Escute sem julgar. Encoraje essa pessoa a buscar uma ajuda profissional. E se você mesmo está passando por dificuldades, saiba que buscar ajuda não é fraqueza, é coragem. Se esse vídeo te impactou, compartilhe com outras pessoas. Vamos espalhar consciência e compaixão. Deixe nos comentários. Você conhecia essas histórias? O que mais te chocou? E como podemos, juntos, combater o estigma da doença mental? Inscreva-se no canal e ative o sininho para mais conteúdos que exploram os lados mais obscuros e fascinantes da história. Dê um like se você acredita que todos merecem dignidade e tratamento humanizado. E lembre-se, se você está em crise ou conhece alguém que precisa de ajuda imediata, ligue para o CVV, Centro de Valorização da Vida, pelo número 188. É gratuito, confidencial e funciona 24 horas. Você não está sozinho. Obrigada por assistir. Cuide-se, cuide dos outros. E nunca esqueça, nossa humanidade é medida por como tratamos os mais vulneráveis entre nós.